Fala galera, aqui é Viver de Dividendos. Hoje é dia 12 de julho de 2017, nós estamos falando aqui de Portugal. Bom, o vídeo de hoje é para falar sobre uma história fantástica, mas uma coisa assim, fora de série. Eu acho muito maneiro esse tipo de história, eu gosto de acompanhar esse tipo de gente e é motivador pra gente. Eu vou contar a história para vocês, uma notícia que saiu no Chicago Tribune sobre um investidor, um pequeno investidor, como eu, como você. Não é nada daqueles caras que a gente está acostumado a ver na mídia, como Warren Buffett, Bill Gates, Bill Ackman, enfim, tem um monte de cara aí top aí no mercado. E a história desse cara me chamou a atenção porque ele não fez uma fortuna assim gigantesca, mas também ele não tinha uma renda assim colossal. Ele era uma pessoa trabalhadora, como eu, como você. E ele conseguiu juntar 2,1 milhões na Bolsa de Valores americana. Eu vou explicar para vocês aqui como ele conseguiu fazer isso e destacar alguns pontos chaves aí nessa caminhada dele. Mas primeiro, só para vocês entenderem, o senhor Graham, que é um senhorzinho já de idade, tem 98 anos, ele saiu na notícia no Chicago Tribune porque ele havia doado 2,1 milhões, que eram todas as suas ações da Walgreens. Para quem não conhece a Walgreens é uma rede de farmácia que existe nos Estados Unidos, uma das maiores redes de farmácia americana. Ele foi comprando ações da Walgreens, ele começou comprando mil dólares de ações da Walgreens. Isso foi há 70 anos atrás. É isso mesmo, há 70 anos atrás ele comprou 1.000 dólares de ações da Walgreens. E hoje ele tem 2,1 milhões de dólares com ações da Walgreens. E ele doou essas ações aí de forma filantrópica. Ele já está com 98 anos, já conseguiu tudo que precisava na vida e tal, tá tranquilo. O senhorzinho foi lá e fez a doação. Isso daí é outro ponto assim que eu acho fora de série no mercado americano. Nos americanos de modo geral, né? Eu já fiz um vídeo aqui, uma vez que eu estava lá numa biblioteca em Londres, eu comentei sobre essa questão de doação, né, que eu acho bem complicado aqui no Brasil a gente fazer doação. O governo já arranca tanto da gente, né? Como que a gente vai conseguir doar alguma coisa? Então, basicamente, ele não deixa oportunidade para a gente doar, né? Lá nos Estados Unidos, o governo ele tira bem menos do que o governo brasileiro. Então, acaba que abre espaço, abre margem para que as pessoas possam fazer esse trabalho filantrópico. Coisa que no Brasil é praticamente impossível. Se você for fazer filantropia, você não vai viver, porque o governo já arranca quase metade do que você ganha. Então, enfim, isso aqui é outro assunto. É outro assunto. Não vamos misturar viver de dividendos. Mas voltando aí à nossa história fantástica do Sr. Graham. O Sr. Graham, ele durante 70 anos investiu na Bolsa de Valores. Eu vou colocar o vídeo dele aqui logo em seguida. Vocês dão uma acompanhada no vídeo. O vídeo está em inglês, mas eu vou explicar tudo que ele comenta ali no vídeo e depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Então segura aí, o vídeo já vai começar aqui em seguida e depois eu volto com você. Aguenta aí. I grew up in a different generation where the Bible had 11th commandment, thou shalt save 10% of your earnings, okay? And which we did, so I come home, I was a good poker player, I had some money, and I started buying stock. And one of the shares I bought was Walgreens. It was, I think it was 20 shares for like $1,000, okay? And I bought stock in 10 or 12 different companies, okay? My brother, who worked in a pharmacy for a while, told me that a drugstore was a good business because old people would always need medication and women would always buy cosmetics. It was just like the dividends, see. It was, every month or every 3 months you got a check. And then it started to take off. And it started to roll. And I just kept it and kept it and kept it. I didn't need the money, so let it go. Very simple man. I don't eat fancy foods. I love stew and oatmeal. And I never changed my lifestyle. I never let anybody know I had that kind of money because my friends were too important to me. And then I got to about 95. I said, what am I going to do with this money? I'll give it to my relatives and ruin their lives. And I said, no, I'm going to leave it to the Audubon. And then I said, well, why not give it to them now where I can see the property they're buying? And I have the pleasure and enjoyment of going there and seeing it, okay? And so why not enjoy it?
and then give them the whole thing. Go play around, and then do some good in this world, okay? And that's what money is for. You can't do good with it, don't have it, okay? And it's, I know my outlook on life is unusual, very unusual, but I've had a hell of a good life. Então, voltamos aqui. Não se preocupa que o vídeo está em inglês, eu vou traduzir as principais partes aí para você. Vou traduzir não, vou explicar mais ou menos as principais partes. Bom, no vídeo ali o Sr. Graham ele explica que ele investia em cerca de 10 a 12 empresas e ele aportava aproximadamente 10% do seu salário. Pode ver que ele não era um aporte assim gigantesco, cara. Ele aportava só 10% da sua renda. O que é economizar 10% do que você ganha? É um dízimo que você vai mandar para as ações aí praticamente. Então, é assim, não é aquela coisa, não é igual o Warren Buffett, aqueles caras que você fala assim, pô, os caras tinham milhões, entendeu? Não é, o cara era simples, entendeu? Ele tinha uma renda comum de todo americano, todo trabalhador americano, e ele pegava ali 10% daquilo e colocava na bolsa de valores. Então, a importância do aporte é muito grande nesse fator. Então, o aporte ligado ao longo prazo, ele vai te proporcionar chegar nessa independência financeira aí tão sonhada. O que acontece? Ao longo desses 70 anos que o Sr. Graham investiu, ele cita alguns motivos que fizeram com que ele investisse na Walgreens. A Walgreens, para quem não conhece, ela é uma rede de farmácia, uma das maiores redes americanas. Ela paga dividendos há 41 anos consecutivos, ou seja, dividendos crescentes durante 41 anos. Tem um balanço assim, muito estável, muito tranquilo. Tem um fosso competitivo muito grande. E o que o Sr. Graham destacou ali foi o seguinte, ele investia na Walgreens porque ele via que as pessoas sempre precisariam de comprar remédio. E as donas de casa, as senhoras, né, elas sempre iriam gastar com cosméticos, né, sempre ia estar lá se embelezando, aquela coisa toda. Então era um case de negócio que era sustentável a longo prazo. Ele sabia que a Walgreens não ia deixar de existir de um dia para o outro. Então isso daí é alguns pontos aí que eu vou comentar mais à frente aqui, mas que vale destacar aqui alguns pontos chaves que fizeram com que o Sr. Graham escolhesse determinadas empresas. Não quer dizer que o Sr. Graham é um mago, assim, aquela coisa, porque você vê que o que ele fez foi simples. Ele só olhou o que estava em volta dele, ele viu, observou. Talvez ele provavelmente seja um dos grandes clientes da Walgreens, faz parte. Então ele não fez nenhuma análise gigantesca, pesquisou número e viu que a empresa estava com 10% de desconto e aquilo lá vai fazer ele ter a rentabilidade e tal. Então assim, é para vocês verem, porque chega 1 milhão de gente aqui no meu blog falando a mesma coisa. Viver de dividendos, você tem X de dinheiro investido na bolsa de valores. Por que você não pega esse dinheiro e coloca no Tesouro Direto? Por que você não pega esse dinheiro e coloca na renda fixa, viver de dividendos? Porque você tem X de dividendo que você ganha por mês daquele investimento e eu não consigo entender por que você faz isso. Bom, tá aí a resposta. A história do Sr. Graham é a resposta de por que eu continuo investindo. Essa estratégia, eu achei fantástica a história dele, porque a estratégia de investimento dele, eu me familiarizei muito com a estratégia de investimento dele. Não quer dizer que eu sou algum mago, alguma coisa assim, não, porque essa mesma estratégia que ele usa são estratégias usadas por vários outros investidores americanos. Então não tem nada de outro mundo, é simplesmente uma regrinha, você vai seguindo aquilo ali e acabou, o resultado é batata. Então muitas vezes as pessoas elas olham o retorno imediato, elas olham aquele retorno ali daquele momento e ela não consegue visualizar situações como essa da Walgreens, que dá no longo prazo a Walgreens retornou tanto. Aí o cara olha o dividend yield da Walgreens hoje. É tanto. Não vou comprar Walgreens não, tá dando 12% de dividend yield. Eu vou colocar meu dinheiro aqui no Tesouro Direto, que tá me dando 8% de dividend yield. Mas o cara não vê que a longo prazo o crescimento que ele tem com retorno da receita aumentando, os dividendos que vão crescendo. É coisa assim, os dividendos, para vocês terem uma noção. Os dividendos foram dobrados ao longo desses 70 anos que o Sr. Graham estava na Walgreens 42 vezes. Ou seja, R$1 virou 2, depois virou 4, foram dobrados 42 vezes os dividendos da Walgreens. Então, assim, é coisa absurda, é coisa impressionante.
É um tipo de investimento que você não vai achar em nenhum outro lugar do mundo. Só as ações americanas podem lhe proporcionar um retorno tão fantástico quanto esse. Eu peguei um gráfico, botei até no post lá do artigo sobre a Standard & Poor's, sobre a All Greens. A Standard & Poor's fez um levantamento lá e ela pegou de 63, 68 até 2010. Então não está atualizado não. Isso aí está muito maior esse retorno agora, pode ter certeza. Mas ele pegou o gráfico da All Greens nesse período e eles, considerando só cotação, ok? Só cotação. Preço que você comprou versus o preço que está valendo hoje. É um retorno de 13.000%. Tem noção do que é isso? 13.000% de valorização só na cotação ao longo desse tempo todo. Se você considerar aí a reaplicação dos dividendos, que é o que eu falo lá no blog, tem que reinvestir os dividendos. Primeiro, principalmente nessa fase de acumulação. Se você considerar a reaplicação dos dividendos, ou seja, recebeu o dividendo, vou lá e vou comprar mais ação dessa empresa. Ou de outra empresa, enfim, reaplicação. Mas no caso eles estão fazendo o case de estudo, foi na própria All Greens mesmo. Se considerar a reaplicação dos dividendos, dá 36.000% de rentabilidade na All Greens ao longo desse período. É fantástico. Nenhum outro ativo no mundo vai lhe dar esse retorno com a segurança que o mercado americano oferece. Porque não adianta você colocar sua grana num... vou investir no negócio tal agora, porque é a onda do momento. Vou comprar tal parada. O negócio está dando 50% de lucro, viver dividendos. Cara, o que adianta você ganhar agora, daqui a 3 anos perder o dinheiro todo? Então, o lance ali do mercado americano é a estabilidade do mercado. Ao longo do tempo, você vai ver que não é só o Greens, não. São várias, são inúmeras empresas. Eu tenho um artigo lá no blog que eu listo todas as empresas de crescimento de dividendos. Você vai para mais de 300 empresas. E são muitas empresas com case muito parecido com a All Greens, com retornos assim, até maiores do que a All Greens. A All Greens não é nem a que tem o maior retorno da história. Tem uma revista que aqui a gente no blog, a gente publica, vou falar mais sobre mais na revista, mas eu fiz uma edição da revista da maior empresa química com o maior retorno da história. Então é coisa assim, bem maior do que esse da All Greens, pode ter certeza. Bom, ao longo desse período que o Sr. Graham estava investindo, ele teve um retorno aproximadamente médio por ano de 11%. Sabe o que é isso? 11% de aumento de retorno por ano. É tipo assim, primeiro ano teve 11%, aí deu um montante. Em cima daquele montante, no segundo ano, ele teve mais 11%. Em cima daquele outro montante. Então, assim, é uma coisa fora do normal. Não precisa nem de muito argumentar aqui quanto a isso. É só cego para não enxergar o poder que as ações de crescimento americana têm. Bom, enfim, a partir daí a gente pode ver que ao longo desse período o Sr. Graham ele passou por muita dificuldade. Não pense que é fácil você chegar onde ele chegou. É moleza, eu vou virar um investidor, daqui a pouco eu tenho 2 milhões. Não, cara, segurar as ações por tanto tempo. Cara, quantas coisas esse senhorzinho não enfrentou na cabeça dele? Porque deve ter vindo uma enxurrada de notícias aí da mídia falando que vai acabar, que alguém agora vai falir, que o mundo vai acabar, que nada vai existir mais, que a bolsa americana vai derreter. Cara, ele passou por Segunda Guerra Mundial, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, crise de 2000, bolha de 2008, tigres asiáticos. Cara, não dá nem para contar o tanto de crise que o senhorzinho enfrentou. E ele permaneceu ali fiel com as suas ações da All Greens. Então, é paciência não ficar girando patrimônio, ir na primeira modinha do momento, não, porque agora esse aqui não está dando mais retorno. Vende essas ações aí e compra o fundo tal, que aí você vai ficar rico. Compra o ETF tal, que aí você vai sair da corrida dos ratos. Não caia nessa lolota. Tem que ter foco, investimento de longo prazo. Eu fiz um artigo aqui falando que para ter sucesso nos investimentos é preciso ter paciência. Eu vou falar sobre isso aqui ainda nesse vídeo, mas é importante a gente destacar isso aqui. Bom, o que a gente pode falar aí mais do Sr. Graham? Falando da vida pessoal dele, é um senhor muito simples. Você vê que apesar de ter construído uma pequena fortuna, né? Pequena não, uma grande fortuna, né? Porque acho que capaz de eu viver 2 vezes e não consegui construir o que esse senhorzinho construiu. Mas ele se aposentou com 45 anos. Hoje, com 98 anos, ele está doando. Você ouviu bem? Ele está doando as suas ações da All Greens. Então, é uma coisa assim fora de série.
É um senhor muito simples, ele não tem luxo, ele vive na mesma casa há 9 décadas. Então, quer dizer, ele chegou nessa casa com 8 anos e está lá até hoje. E ele já se sente satisfeito, ele deve ter provavelmente outras empresas ali na carteira e resolveu fazer essa doação para uma instituição de caridade. Ele é um senhor que se aposentou com 45 anos de idade, então, quer dizer, ele achou que com 70 anos ele já estaria morrendo. Ele falou que a expectativa de vida dele era ir até os 70, ele está com 98. Mas assim, ele destacou o negócio. Imagina se eu chegar nos 70, eu vivi feliz. Ele falou que ele aproveitou a vida e tal. Tem uns outros artigos aí também na internet. Dá uma lida, pesquisa sobre a história do Sr. Grêmio, porque é muito legal. Mas ele fala o seguinte, que se eu chegasse com 70 anos e falasse assim, se tal coisa tivesse acontecido, se tivesse feito isso, se tivesse feito aquilo. Então, assim, ele simplesmente tem os objetivos dele e ele foi vivendo e viveu a vida de forma simples, né? Aos 45 anos se aposentou, ele passou a fazer caminhada, não quer dizer que o cara vai virar um vagabundo, ele se preocupava com outras coisas, ele fazia o que ele gostava, ele fazia caminhada, gostava de ler, ficava lendo, participava dos escoteiros ali da cidadezinha dele, fazia um monte de trabalho filantrópico. Então, assim, ele trabalhava com aquilo que ele gostava, ele não tinha mais aquela obrigação de ter que matar um leão por dia, igual você está tendo que fazer aí, provavelmente você está me ouvindo aí, tem que levantar cedo para trabalhar, e bater ponto, e trabalhar às vezes numa coisa que você não gosta, né? Então, você poderia, sei lá, eu gosto de escrever, quero virar um escritor, mas aí, você pode virar escritor agora? Não pode, você tem que aguentar o sustento da sua família aí. Então, infelizmente, escrever não dá dinheiro, vamos supor. Então você não pode fazer aquilo. Quero ser surfista, eu gosto de surfar na praia, ficar surfando. Beleza, você quer surfar? Então não dá para você fazer agora, você tem que ir para o escritório trabalhar primeiro. Então a gente precisa de fazer um sacrifício primeiro, para depois aproveitar esse momento da vida. Então é por isso que a gente tem que economizar, é por isso que a gente tem que guardar o dinheiro hoje e investir. Investir em ações de crescimento de dividendos, que é o caminho mais curto para você alcançar essa independência financeira. Mas vamos lá. O que a gente pode destacar aqui de pontos chaves aí no perfil de investimento do Sr. Grêmio? Eu coloquei alguns pontos aqui que eu acho interessante. Ele investiu naquilo que ele sabia. Tanto é que no começo, no vídeo ali que eu botei aqui, ele fala que ele viu que as pessoas vão continuar comprando remédio e as senhoras iam continuar comprando os materiais de beleza. Então ele era uma coisa simples, entendeu? Que inclusive é outro ponto, manter tudo simples, né? Ele investia em coisas simples, coisas fáceis de entender. Não adianta você querer colocar o seu dinheiro naquela empresa mega complexa que não sei o que você não entende nada daquilo. A chance que tem de você entrar com os burros na água é muito grande. Então foque em coisas simples que você entenda, coisa que talvez você use, produtos que você utilize no dia a dia. É mais fácil de você sentir se a empresa está indo bem ou está indo mal. Você mesmo pode tomar aquela precisão ali do mercado. Comprou empresas com largo fosso competitivo. Algumas coisas aqui vocês vão ver que vocês vão falar assim, esse cara copiou do Warren Buffett, mas o seu Grêmio está investindo na bolsa há tanto tempo quanto o Warren Buffett. É aquilo que eu falei, é uma fórmula que muitos investidores americanos utilizam. Então, quando teve uma vez um leitor que me perguntou, mas quem que você conhece que alcançou a independência investindo em empresas de crescimento de dividendos? Tem milhares de investidores americanos que alcançaram a independência financeira investindo em empresas de crescimento de dividendos. Eu passei uma lista de uns 5 pro cara na hora que eu lembrei de cabeça, mas tem alguns leitores que me questionam algumas coisas que, meu Deus. Mas enfim, ele investiu em empresas que tinham fosso competitivo. Eu fiz um artigo sobre fosso competitivo, não vou falar de fosso aqui, senão eu vou perder meia hora falando de fosso, porque é um assunto bem extenso, então são várias situações, mas tem um artigo lá no blog falando sobre isso. Então invista em empresas com fosso competitivo. Seja um investidor de longo prazo e com paciência. Ele investiu ao longo do tempo, então você pode ver que ele está posicionado no All Greens durante 70 anos, teve paciência e teve sangue frio muitas vezes, né? Poderia até colocar um pouco ali, sangue frio, para poder suportar aqueles momentos de crise, que quando todo mundo fala, vai falir, vai acabar essa empresa aí, esse negócio não vai para frente, não sei o quê. Então, são pontos aí que a gente tem que observar, né? Você pode ver que, às vezes, conseguir o objetivo no sucesso nos investimentos não é nada técnico. Você fala assim, nossa, o viver de dividendos conhece pra caramba de análise de empresa, né? Nossa, ele sabe
sabe qual indicador, aquilo, onde que a empresa está. Cara, não precisa nada disso, meu amigo. Você não precisa nada disso. Você só precisa de entender da empresa. Você não precisa de saber fazer cálculo miraculoso de fluxo de caixa descontado, aquelas maluquices todas que eu faço, não. Para você conseguir independência financeira. É só você entender do case de negócio da empresa. E aí vai entrar, vou fazer um merchandise aqui, abrir um parênteses aqui. Eu tenho umas revistas que eu falo ali. Vocês podem ver que na revista eu foco mais em mostrar para vocês, fazer com vocês entenderem o case de negócio da empresa, a posição que a empresa está hoje, a posição que ela pode vir a tomar daqui para frente e como que ela chegou até ali. Então eu tento focar nisso daí, porque é aí que é o segredo da parada. Não adianta você ficar olhando número. Pode ver que eu nem fico trazendo muito número na revista. Porque o lance dos investimentos não adianta você olhar número. Cara, investimento não é você ficar gira. Vou comprar hoje essa empresa, amanhã eu comprar outra, É fazer o que o Sr. Graham fez. É comprar e segurar a empresa durante um bom tempo, durante um longo tempo. E aí sim, deixa os juros compostos fazer o trabalho pesado para você, pelo amor de Deus. Não fica querendo fazer o trabalho pesado do juro composto. Então, só abrindo parênteses aqui, a gente tem a revista aí, vai lhe auxiliar um pouco nesse negócio, vai lhe auxiliar você ter um pouco dessa visão aí do case de negócio da empresa, entender como a empresa funciona. Enfim, continuando aqui, também vale destacar economia e foco nos aportes. Não adiantaria nada se o Sr. Graham fosse um gastador compulsivo. Ele nem ia conseguir ter economia para investir na bolsa. Apesar de que ele não fazia grandes aportes, né, vamos dizer assim. Ele guardava 10% da sua renda. Mas era de forma sistemática. Ele estava ali investindo todo mês ali aquela graninha. Então, mesmo que você ganhe pouco, entendeu? O importante é você tentar guardar o máximo possível da sua renda. Isso é que vai lhe garantir uma rapidez maior no alcance da sua independência financeira. Mais do que você saber comprar aquela empresa no momento certo. Isso aí é indiferente a longo prazo. O que mais importa é o seu poder de aporte. Isso sim vai fazer com que você alcance a independência. Quando eu falo poder de aporte, não é valor, gente. Não é tipo, o cara vai aportar 10 mil reais. Que adianta o cara aportar 10 mil se ele ganha 100 mil e tá guardando 10%, guardando 5%, entendeu? Se você quiser agilizar o processo, você tem que guardar, sei lá, você ganha, às vezes o cara ganha 2 mil reais e aporta 1.000, quer dizer, 50% da renda dele. Ele vai chegar na independência financeira muito mais rápido do que o cara que coloca 10 mil na bolsa. Então, é o que o Sr. Graham fez. Ele combinou não só os aportes, como ele reduziu suas despesas. Ele vivia de forma simples, sem esbanjar muito. Então, ele com certeza poderia fazer aí aportes mais regulares. E por fim, viver a vida ao máximo, né? É a maior lição que o Sr. Graham pode deixar pra gente aí. Ele aproveitou a vida de forma simples. Ele aproveitou a vida e fazendo aquilo que ele gosta. Ele falou, se não me engano, acho que foi no vídeo, né? Nossa, eu li tanta coisa sobre ele que eu tô até perdido. Mas ele falou que o que ele mais gostava era ficar assistindo jogos de beisebol. É o hobby do cara, o cara gosta disso. Então, enfim, você quer fazer aquilo que você mais gosta, entendeu? Você quer realizar os seus sonhos. Eu gosto de, sei lá, viajar, enfim, não sei o quê. Então, beleza, você tem que se dedicar agora, correr atrás dos seus aportes, né? Aumentar seus aportes, aumentar sua renda, reduzir suas despesas para você ter uma taxa de poupança maior, para você poder, o quanto antes, chegar lá na independência financeira. Por sorte, o Sr. Graham viveu até os 98. Ele aposentou com 45. A ideia dele era viver até os 70. Ele passou dos 70, foi até os 98. Então ele está no lucro. Mas não dá para a gente garantir que vai ser um Sr. Graham com a gente também. Mas enfim. Então é isso aí. Essa história que eu queria deixar para vocês é uma história fantástica de um investidor que investiu ali na Bolsa de Valores americana. Começou desde pequenininho ali, colocando ali o seu saláriozinho ali numa empresa americana e foi fazendo isso de forma sistemática ao longo do tempo. Hoje o Sr. Graham acabou de doar 2 milhões de dólares da sua carteira de ações de All Greens para uma instituição filantrópica. É o investidor que a gente deve seguir, é o tipo de pessoa que a gente deve se espelhar o tempo todo. Não é assim, é aquilo que eu falo. Eu gosto muito de estudar a história do Warren Buffett, desses caras top aí que tem no mercado. Mas o que me motiva mesmo são historinhas como essa do Sr. Graham. Isso aí é que dá o gás, mostra pra gente assim, cara, você tá no caminho certo, continua, você tem que perseverar.
Então, enfim, galera, é isso aí. Eu queria deixar esse papo reto aí. Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, posta aqui no comentário aqui do vídeo, ou pode postar lá no blog. É isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima. Valeu!